E no livro tem muito daquilo de tipo, a classe rica não gosta da classe pobre. Ele deixa isso muito marcado na sua narrativa. De que as crianças sabiam e eram os únicos que amavam a cidade por conhecer tudo, por poder fazer tudo. E que a classe rica não se importava com eles e que eles eram ruins pra eles. Pelo fato de não se importarem e nem buscarem melhorar, nada do tipo. Oi, gente. Quanto tempo, né? Deu uma sumida no canal. Eu vim hoje apresentar um livro que eu li pra vocês. Que eu li pra vocês foi ótimo, né? Que eu li esses dias, que foi Capitães de Areia, de Jorge Amado. Assim, me trouxe algumas controvérsias esse livro. Eu fui ler ele às cegas, sabe? Porque, assim, como ele é um clássico bem recomendado, muita gente já leu e tem toda aquela estima, né, pelo livro. Aí eu fui ler bem tranquilo, assim, eu não fui procurar resenha no YouTube, nem li nada sobre. Eu só sabia que era um grupo de crianças abandonadas que faziam várias peripécias, né, pela Bahia. Mas eu não sabia nada do que se tratava, assim, em si. E aí, o autor começa o livro bem tranquilo. Ele coloca 3 reportagens de um jornal da época, lá da Bahia. O autor é baiano, Jorge Amado. E aí, pra contextualizar, né, todo o assunto das crianças e tal. Então, o que eu senti lendo esse livro? No início foi bem difícil engatar a leitura, porque eu tava um tempinho sem ler. E aí, mas depois que eu engatei, fluiu bem. Eu li ele com calma, em um mês eu li, apesar de que ele é bem pequeno, dava pra ter lido em bem pouco tempo. Se eu tivesse pego mesmo pra ler em uma semana e meia eu já tinha terminado. Que eu gosto de ler com calma, não gosto de ler apressada, né? Apressadamente. Que aí você consegue pelo menos entender a ideia do autor. Então, basicamente, é aquela coisa, não dá pra separar o autor da obra. E no final tem a história, né? A história. Eu falo assim, mas é a cronologia do autor. Vai dizendo os movimentos, tá, em tal ano ele entrou no Partido Comunista, e blá, 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 que basicamente isso aconteceu. Ele era comunista. Ele até ganhou um prêmio bem, acho que foi o prêmio Stalin, algo do tipo. Porque geralmente quem ganhavam esses prêmios era porque foram importantes pra causa, né? E aí ele coloca bastante a sua ideologia dentro do livro, que é justamente aquela coisa. Crianças abandonadas, então, por não terem carinho, nem pai, nem mãe. Claro que a gente sabe que isso é bem triste e num contexto social complicado quando como é que eu posso dizer? As entidades governamentais, né, não se importam de fato em fazer aquilo mudar. Porque, como ele fala, é como se todos os crimes que os malandrinhos cometessem fossem justificáveis por causa da sua situação social. E assim, a gente sabe que não é, né? Pelo menos é a minha opinião, gente. De tipo assim, não é justificável, porque ainda é uma coisa errada, apesar de que eles faziam por necessidade, né? E aí ele coloca o reformatório, que tem o reformatório na história, como o pior lugar do mundo, que lá eles só encontrariam dor, tortura e basicamente isso. Não seria um lugar para transformar aquelas crianças e tornarem elas pessoas civis, pessoas boas e tal. É tanto que na história tem um contexto religioso também. A gente sabe que na Bahia as religiões de matriz africana são bem presentes e o autor traz isso aqui no livro. E é tanto que as únicas pessoas que as crianças conhecem que são boas são Padre José Pedro, se eu não me engano, e Dona Aninha, que é a mãe de santo. E aí, na história, os únicos que se importam com as crianças são esses dois personagens, né? O Padre José Pedro, ele sempre vai... Eu não sei se é José Pedro mesmo, gente. Deixa eu confirmar aqui pra mim não tô falando besteira. Mas, basicamente, eles vão
ficar indo em encontro, José Pedro mesmo. Eles vão ficar indo de encontro com essas crianças no Trapiche, que era onde eles moravam, pra conseguir resgatar, digamos. O padre José Pedro tinha mais isso. Do Aninha era só questão de ajudar mesmo, de proteção e essas coisas. E no livro tem muito daquilo de tipo, a classe rica não gosta da classe pobre. Ele deixa isso muito marcado na sua narrativa. De que as crianças sabiam e eram os únicos que amavam a cidade por conhecer tudo, por poder fazer tudo. E que a classe rica não se importava com eles e que eles eram ruins para eles. Pelo fato de não se importarem e nem buscarem melhorar, nada do tipo. É tanto que eles faziam muitos roubos em casas. Assim, tem um contexto psicológico também bem importante que eu acho que, assim, pra história foi legal ele ter colocado. Tem uma criança que se chama Sem Pernas e ele é coxo. Aí tem toda aquela coisa de que, tipo, ele fica se lastimando porque nunca teve um colo de mãe, que nunca sentiu o calor de uma família e tal. É tanto que ele, por ser aleijado, ele que começa com os crimes. Ele vai nas casas dos grandes senhores, né, o pessoal rico, fala que é uma criança abandonada, que não consegue trabalhar por causa da sua deficiência. E aí o pessoal acolhe ele e tal, deixa ele com os empregados pra ele ajudar com a feira e tal. Só que aí, nesse meio tempo, ele consegue mapear toda a casa e com isso as crianças depois, vai o bando, né, dos capitães de areia e vão diretamente aos pontos de coisas que são boas pra vender. Então, Sem Pernas era basicamente... ele ia, conhecia o terreno, o território, e falava para os parceiros para eles conseguirem ir buscar o trunfo, digamos assim, o motivo do roubo, né? Teve até uma que era uma casa que tinha muito ouro e tal, e ele ficou... nessa casa ele ficou meio que apaixonado pela dona, era uma quarentona. E teve outra casa que foi o mais difícil dele fazer o roubo, porque ele falou que tinha o nome de Augusto. E a senhora tinha um filho chamado Augusto que faleceu. E aí ela ficou muito tocada e ficou cuidando dele como se fosse o próprio filho. E isso tocou ele porque isso era o que ele sempre quis. Mas ao mesmo tempo ele não podia trair os capitães de areia. Porque ele pensava assim, pelo menos era o que dava a entender. E era basicamente isso. Ele pensava assim, eu vou estar aqui no bem bom enquanto os meus parceiros vão estar lá naquela vida. Do mundo, no trapiche, passando necessidade. Então eu não posso fazer isso com eles, não posso trair eles dessa forma. Então ele acaba traindo a mãe, entre aspas, que ele conseguiu. Que foi justamente nessa casa. Aí, gente, eu acho sim uma leitura válida. Quando você consegue perceber as nuances do leitor, do autor, na verdade. Eu gosto mais de livros que eu consigo ler e eu consigo ter as minhas próprias impressões. Nesse aqui, eu senti que o autor direciona muito você a pensar do jeito que ele pensa e achar que é a única forma correta. É a modalidade de escrita dele, né? Mas eu prefiro aqueles que eu consigo ver outras nuances além daquela apenas mostrada pelo autor do livro. Mas eu gostei da leitura, valeu a experiência. Mas assim, ainda bem que eu não fui com tanta expectativa pra ele, eu fui mais tranquila. Mas se eu tivesse ido com muita expectativa, achando que ia ser uma coisa super diferente, talvez eu tivesse me frustrado um pouquinho. Mas é isso aí. Eu acho uma leitura válida pra quem quiser ler, quem quiser conhecer. Mas pelo que eu vi, eu tava pensando em ler outro livro dele, mas pelo que eu vi, que era alguma coisa marreco, algo assim, não tô lembrada. Mas pelo que eu vi, ele puxa muito a sardinha pro lado, né, do comunismo e tal, das ideologias que ele tinha. E aí, pra quem gosta, quem se interessa, eu acho legal, mas eu não gosto muito. Então, vai de cada um. Então é isso, gente. Até a próxima.